Graça e paz, igreja. Grande alegria estar aqui numa quinta-feira chuvosa, mas a nossa vida ela é feita de escolhas. E nós escolhemos estar aqui. Nós escolhemos a melhor parte. Estar na presença do Senhor, estar na casa do Senhor, para louvar, para agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. E isso é verdadeiramente um motivo de grande alegria. Então, eu quero começar lendo um texto bíblico, lá em Oséias, capítulo 10. Oséias 10, verso 12. Oséias 10, verso 12, diz assim o texto bíblico: semeiem a retidão para si, colham o fruto da lealdade e façam sulcos no seu solo não arado, pois é hora de buscar o Senhor até que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Quero ler ainda um outro texto que está lá em Isaías. Isaías 55, 6. Isaías 55, 6. Diz assim o texto: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. E tem um outro texto ainda, em Jeremias 29. Jeremias 29, de 12 a 14. Jeremias 29, de 12 a 14, diz assim: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Os três textos falam de buscar ao Senhor. E hoje nós vamos refletir nessa verdade. É tempo de buscar o Senhor. Nesses dias tão agitados que vivemos, onde o tempo parece escapar das nossas mãos. É interessante que às vezes a gente começa o dia e a gente tem várias coisas planejadas para fazer no dia e na maioria das vezes a gente não consegue fazer tudo que planejou. O tempo nos engole. Outro dia, conversando com um amigo, ele disse assim: eu acho que Deus acelerou o tempo. Mas não, Deus não acelerou o tempo. Nós aqui enchemos a nossa agenda. E cada vez nós temos mais e mais atividades que vão consumindo o nosso tempo, a nossa atenção. Então, falar de buscar a Deus nesse contexto é complicado. Porque muitas vezes alguém vai dizer assim: não, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho buscado a Deus porque não está sobrando tempo. E aí, irmãos, é que está o primeiro erro. Nós não devemos buscar a Deus no tempo que sobra. Deus precisa ser prioridade no meu tempo. Então nós precisamos dar a nossa agenda para que Ele faça a nossa agenda. E a partir daí a gente vai cumprir. Deus precisa ter a prioridade do meu tempo e do teu tempo. Amém? Deus não pode ficar com o que sobra. Nós temos que dar a Ele as primícias. Estabelecer nosso Deus como prioridade. Oséias, um dos profetas do Antigo Testamento, ele vai escrever esse livro que é destinado ao povo de Israel, mais ou menos entre os anos 820 e 790 a.C.
Naquele momento verificava-se uma grande prosperidade material. E isso levou a um declínio moral do povo de Israel. Olha que coisa, irmãos. Um momento que poderíamos dizer assim, momento de vitória que aquele povo estava vivendo. Mas aquele momento de vitória, aquela bênção se transforma em maldição. E quantas vezes não é assim conosco, queridos? Outro dia eu estava conversando com Núbia. A irmã dela comprou uma casa de praia lá na Linha Verde, lá em Itacimirim. E foi uma grande bênção. Foi um achado. Foi presente de Deus. Mas o que aconteceu? Todo fim de semana, vai para a casa de praia e nunca mais foi na igreja. Aquilo que era para ser uma bênção se transformou em algo que os estão afastando da casa do Senhor. E aqui com o povo de Israel aconteceu dessa forma, um momento de grande prosperidade, mas eles viviam também um momento de grande declínio espiritual. Aquele povo estava se afastando de Deus. Oséias está aqui analisando o comportamento pecaminoso daquele povo e a consequente ruína que viria sobre eles. E o profeta faz ali um chamado ao arrependimento. O profeta nos traz uma mensagem poderosa e atual no verso 12 do capítulo 10, que nós lemos, e ele vai dizer: é tempo de buscar o Senhor. E que nós possamos ouvir essas palavras hoje e trazer para nós. É Deus dizendo para mim e para você essa noite: é tempo de buscar o Senhor. Não é amanhã, é hoje, é agora. Tempo de buscar o Senhor. Essas palavras ecoam através dos séculos e elas vão ressoando hoje nos nossos corações, nas nossas mentes, nos lembrando da importância de nós priorizarmos essa busca do Senhor, a busca da presença do Senhor na nossa vida, a busca da presença do Senhor nas nossas decisões. Interessante, essa semana eu estava lendo um estudo e o autor dizia assim: Davi colocava diante do Senhor todas as suas decisões. Quando estava para sair para a guerra, Senhor, eu devo sair. E Deus dizia: vai, Davi, eu vou entregá-los em tuas mãos. E Davi seguia, enfrentava aquela batalha e ele era vitorioso. Então, se eu e você queremos ser vitoriosos, nós precisamos entregar as nossas decisões nas mãos do Senhor, para que Ele nos dê a direção. É tempo de buscar o Senhor para as nossas decisões. Oséias nos lembra que o tempo de buscar o Senhor é o agora. E aquele povo estava virando as costas para o Senhor. Aquele povo empolgado com aquele momento de êxito material nas suas vidas, aquele povo estava se esquecendo de Deus. Queridos, e quantas vezes isso tem acontecido? Quando as coisas estão difíceis na nossa vida, parece que a gente fica mais crente, não é, pastor? Parece que a gente fica mais crente, fica fervoroso, ora toda hora. Mas quando a nossa vida está vivendo um momento de grande bênção, parece que a gente relaxa, é como se Deus fosse algo descartável. Eu agora estou precisando de Deus, eu vou buscar a Deus. Agora eu alcancei o que eu queria, não preciso mais desse Deus, eu vou viver minha vida. Deus não nos chamou para isso, irmãos. Deus não é algo descartável. Deus precisa fazer parte da minha vida como o ar que eu respiro. Amém, irmão? Eu preciso buscar a Deus nos momentos de alegria. Eu preciso reconhecer que foi Ele quem me proporcionou. Eu estou agora completando 35 anos de Caixa Econômica. Dia 5 de julho será meu último dia de trabalho. Posso dizer aqui que eu tive uma carreira vitoriosa. Mas eu não fiz nada. Deus abriu todas as portas. É momento de alegria, mas é momento de reconhecer que foi o Senhor quem me proporcionou tudo isso. Cada degrau na minha carreira profissional
As portas que foram abertas pelo Senhor. Foi Ele quem me capacitou. Se eu passei no concurso, foi o Senhor que me deu de presente. Eu lembro que eu nem queria fazer a prova, tomei uma regulagem do meu pai. Nós estávamos nos preparando para a inauguração de uma casa nossa em Caldas do Jorro. Era um feriadão e botaram a prova bem no domingo, o feriado era segunda. E eu disse, não vou fazer essa prova não, eu vou com a galera. E aí meu pai chamou a mim e a minha irmã, deu uma sonora regulagem. Meu pai era aquele cara militarzão, e quando ele falava, a gente não tinha coragem sequer de dizer não, nem de contestar. Você vai fazer a prova? Eu, sim, senhor. E graças a Deus, porque tanto eu quanto minha irmã, nós fomos aprovados naquele concurso. Sabe, queridos, esse momento de olhar para trás e de ser grato a Deus, e de buscar ao Senhor com o coração grato. Porque nos momentos difíceis eu dobro o meu joelho e eu clamo ao Senhor, mas quando está tudo bem a gente se esquece dele. Aquele povo estava vivendo um grande momento nas suas vidas, mas eles se esqueceram que precisavam daquele Deus. Porque se eles estavam vivendo aquele momento favorável, foi porque Deus assim o fez. Jesus diz, sem mim, nada podereis fazer. E às vezes a gente acha que é autossuficiente. Nós achamos que nós somos a última Coca-Cola do mundo. Mas nós não somos absolutamente nada sem o nosso Deus. Precisamos priorizar a busca pelo Senhor. Em meio às múltiplas demandas da vida, é fácil nós nos perdermos em preocupações do mundo e nos afastarmos da presença de Deus. Oséias nos exorta aqui a priorizar a busca pelo Senhor acima de tudo. E isso requer uma reorganização das nossas prioridades. A escala de prioridade precisa estar muito clara para mim e para você. Deus, família, trabalho, igreja. E às vezes a gente embola essa ordem aí e bagunça a nossa vida. O Senhor precisa ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Porque senão, querido, qualquer coisa que esteja tomando esse lugar, esse espaço de Deus na nossa vida, é idolatria, é pecado. Deus precisa ocupar o primeiro lugar. Ele é prioridade. O profeta nos ensina isso. O tempo precisa ser o meu e o seu aliado na busca espiritual. Ao reconhecermos o tempo divinamente designado por Deus para nós o buscarmos, nós precisamos compreender que o próprio tempo vai se tornar o nosso aliado nessa jornada espiritual. Cada circunstância da vida é uma oportunidade para nós nos voltarmos para Ele, buscando sua orientação, buscando consolo, buscando comunhão, buscando o caminho que Ele vai apontar. Nós não devemos desperdiçar o nosso tempo precioso, mas aproveitá-lo ao máximo para fortalecer a nossa relação com Deus. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus relacional. Ele gosta de se relacionar conosco. A narrativa bíblica lá em Gênesis diz que ao cair da tarde, todos os dias, Adão e Eva se encontravam com Deus. Deus gostava de se relacionar com o ser humano. O pecado afastou o homem de Deus, mas Jesus Cristo veio para trazer de volta esse relacionar. E Deus fica feliz quando nós nos relacionamos com Ele, quando nós o buscamos, quando nós colocamos diante dEle aquilo que nos aflige. Lá em Filipenses, o apóstolo Paulo vai nos ensinar: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas colocai diante de Deus as nossas ansiedades, as nossas necessidades, por meio da oração, por meio da súplica e por meio da ação de graça. Isso é buscar ao Senhor, seja para agradecer, seja para pedir, seja para clamar. Às vezes as coisas estão difíceis, nosso coração está apertado, e a gente dobra o joelho, a gente ora de forma tão fervorosa. E aquilo que a gente pediu, o Senhor é tão misericordioso que Ele nos concede, mas nós não temos o mesmo fervor para voltar e agradecer.
Jesus curou os 10 leprosos. Somente um voltou para agradecer. Assim é o ser humano. Precisamos buscar o Senhor. Essa busca, ela precisa ser contínua e intencional. Buscar o Senhor não é apenas uma ação pontual, mas é preciso que isso se torne um estilo de vida. Um estilo de vida contínuo e intencional. Nós devemos cultivar uma atitude de busca constante ao Senhor, mantendo os nossos corações abertos, mantendo os nossos corações receptivos à voz do Senhor. Queridos, isso envolve momentos de oração, de joelho dobrado. Isso envolve momentos de leitura e meditação na palavra. Isso envolve momentos de comunhão, como nós estamos aqui nessa quinta-feira chuvosa. Quando nós nos unimos com outros irmãos para louvar, para adorar, para orar, para interceder uns pelos outros. O versículo de Oséias 10:12 nos lembra da urgência e da importância de buscarmos o Senhor. Que nós possamos responder a essa convocação divina com a diligência e devoção, priorizando a presença de Deus acima de todas as coisas. Ele precisa ser o centro e o foco das nossas vidas para sempre. Isaías 55, o segundo texto que nós lemos, ele diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Isaías era um dos grandes profetas do Antigo Testamento, e ele aqui nos convoca com palavras de profunda relevância espiritual. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Essa é uma exortação que ressoa também através dos tempos, ecoa como um clamor urgente para que nós nos voltemos para Deus, enquanto há tempo. Está próximo o tempo em que essa oportunidade nós não a teremos mais. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E às vezes a gente está meio que cochilando. O tempo urge. A proximidade de Deus. Isaías quer aqui nos lembrar que há momentos em que a presença de Deus ela vai se manifestar de maneira toda especial na nossa vida. Ele quer estar próximo a nós. E é nesses momentos que nós somos convidados a buscá-lo de todo o nosso coração, aproveitando a oportunidade única de nos aproximarmos dele. Nosso Deus não é um Deus distante, Ele é Deus de perto. Ele nos conhece, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa mente, Ele conhece os nossos pensamentos. O profeta também nos adverte aqui sobre a incerteza do tempo que nós temos para buscar o Senhor. A vida é frágil, a vida é passageira. Jesus pode voltar amanhã. Ou eu posso ser chamado amanhã. E aí não terá mais tempo. Nós não temos controle sobre a nossa vida. Nós não sabemos quanto tempo nós ainda vamos viver. Tem uma tia que está lá em casa, veio passar esses festejos juninos com a gente. Hoje ela disse assim, não, a nossa família ela tem a tradição de morrer tarde. Ela está fazendo quase 80 anos. Mas ela diz a todo mundo que tem 70. E ela disse, não, eu ainda vou viver uns 20 anos. Eu disse, tia, a gente não sabe. Pode ser que a senhora viva 20, mas pode ser que não viva 20 dias. Nós não temos, queridos, o controle. Às vezes está saudável. E do nada... Hoje eu recebi a notícia que um amigo nosso que trabalha... no encontro de casais conosco, infartou do nada, em casa, sozinho. E Deus quis que ele, sozinho em casa, pesquisou na internet sobre as dores que estava sentindo e os sintomas que ele estava sentindo diziam que era infarto. Ele pegou um Uber e foi sozinho para o hospital Primavera. Ele lá foi atendido e Deus preservou a vida dele. Mas assim como ele conseguiu chegar no hospital a tempo, ser atendido e continuar vivo, poderia ter morrido. E aí a esposa, quando chegasse em casa, ia encontrar seu marido morto. Assim foi com meu pai, festejando o aniversário da esposa dele, da minha madrasta, e todos almoçaram lá na casa dele, e ele saiu para levar minhas irmãs em casa. Quando voltou, sentou no sofá e disse para a esposa assim, eu estou com uma dorzinha aqui no peito, faz um chazinho para mim.
Ela entrou para fazer o chá, quando voltou estava morto. Nós não sabemos a hora que nós vamos. E o profeta Isaías está nos lembrando exatamente isso. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. A urgência do chamado, queridos. O chamado à busca pelo Senhor é urgente, ela é inadiável. Nós não podemos ignorar ou negligenciar essa convocação divina. O tempo é precioso demais para ser desperdiçado com coisas sem importância. Devemos priorizar nossa relação com Deus acima de tudo. Ao respondermos ao chamado de Isaías para buscar ao Senhor, nós podemos ter a certeza de que Ele se deixará achar por nós. E aí a gente tem o texto de Jeremias, que vai dizer: e me buscareis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aqui Jeremias está dizendo de que forma eu vou buscar o Senhor e o encontrarei. Quando nós o buscarmos de todo o nosso coração. Não de faz de conta, não para aparecer, não para jogar para a torcida, como muitas vezes a gente percebe, mas uma busca que vem de lá do mais profundo das nossas entranhas. Aquela sede, aquela vontade de estar com o Senhor e de buscar o Senhor. E quando nós o buscarmos dessa forma, nós o encontraremos, porque Ele estará com as mãos estendidas para nós. E aqui o profeta Jeremias, ele vai dizer que é uma busca total, é um convite, é uma busca total. Não uma busca parcial, não uma busca com reservas. Essa área da minha vida não, Senhor, aqui você não mexe. Deus não quer encontrar reservas, queridos. Deus quer que você se coloque todo diante dEle. Todo o seu coração, de todo o seu ser, de todo o seu entendimento, com a tua mente. Deus quer entrega total. E quando nós o buscarmos dessa forma, nós o encontraremos de uma maneira maravilhosa. Porque coisa maravilhosa é estar na presença do Senhor. Coisa maravilhosa é poder encontrar o Senhor. Coisa maravilhosa é poder se relacionar com esse Deus maravilhoso. E o profeta Jeremias vai dizer: a promessa continua, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Aqui há uma garantia divina de que se nós nos voltarmos para Deus com sinceridade, com dedicação, Ele se revelará a nós. Aleluias. Aleluias. Porque Ele conhece a sinceridade do nosso coração. Nós não temos capacidade de julgar a sinceridade do coração de ninguém. Mas o Senhor conhece. A palavra de Deus diz que Ele olha o coração. Quando o profeta foi lá escolher entre os irmãos de Davi, entre a família, qual seria o sucessor de Saul, e ele viu logo um rapaz com jeito lá de guerreiro, bonito e tal, e ele foi pela aparência, e aí o Espírito Santo diz a ele assim: não é esse. E aí vem Davi, um garoto, cuidando de rebanho, mas Deus conhecia o coração de Davi. Queridos, Deus conhece o seu coração. Deus sabe o que passa no seu coração. Deus sabe o que passa no meu coração. Ao recebermos essa promessa divina, nós somos chamados a responder com fé, com confiança, buscando ao Senhor de todo o nosso coração. Nós devemos dedicar-nos a uma busca sincera e contínua da presença de Deus em nossas vidas. Queridos, que nós possamos nos lançar aos pés do Senhor, totalmente consciente da sua promessa de respostas e ansiosos por experimentar a sua presença transformadora em nossas vidas. Deus é um Deus que responde. Eu formei um grupo, existe uma ação trabalhista que foi julgada essa semana, e é um grupo de 9 colegas, e eu propus lá no grupo, ninguém é crente, só eu, e eu propus lá no grupo fazer uma corrente de oração e orar todo dia às 18 horas, e todos eles toparam. Queridos, tem sido maravilhoso. E ontem, quando nós recebemos a resposta da sentença, que foi totalmente favorável, eu ouvia os relatos lá e parecia que eu estava falando com crentes.
Todo mundo dando glória a Deus. Deus é maravilhoso. Eu falei, meu Deus, tu és maravilhoso de verdade. O Senhor responde. Sabe? O Senhor se revela quando nós buscamos. Deus não se esconde de nós, queridos. Nós aqui muitas vezes nos escondemos, como fez Adão e Eva, com vergonha dos nossos pecados. Mas o Senhor está sempre disposto a nos receber, a nos abraçar, a nos acolher. Que coisa maravilhosa poder encontrar esse Deus, poder se relacionar com Ele. A promessa de resposta encontrada em Jeremias é um lembrete poderoso do amor de Deus. Que amor que a gente não consegue nem descrever. Incomparável. Um amor que não exige nada em troca. Um amor que nós não temos a capacidade de amar dessa forma. Mas Ele é o Deus de amor, um Deus de bondade infinita. Assim como o relato nos 3 profetas nos levam a buscar o Senhor. Os 3 profetas viviam dentro de uma realidade de ser representante de Deus, de ser profeta do Senhor, em meio a um povo rebelde, idólatra, que deixava Deus em último plano. E o chamado dos 3 é no sentido de dizer, olha, é tempo de buscar o Senhor, é tempo de arrependimento. À medida que nós estamos aqui chegando ao final dessa reflexão, é importante entender a importância de buscar o Senhor, e nós aqui somos lembrados das poderosas promessas contidas nas Escrituras, em Oséias 10, 12. Ali nós somos convocados a semear em justiça. Semear em justiça e buscar o Senhor, pois é tempo de encontrá-lo. E Isaías nos exorta a buscar o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. E por fim, Jeremias. No relato de Jeremias, nós recebemos a promessa reconfortante de que, se o buscarmos de todo o nosso coração, ele se revelará a nós, ele se deixará encontrar, e nós gozaremos da presença maravilhosa desse Deus, fazendo a diferença nas nossas vidas. Essa noite, queridos, o Senhor está nos chamando a uma reflexão. O Senhor está nos chamando para buscá-lo. O Senhor está nos chamando para estabelecê-lo como prioridade nas nossas vidas. Que direção nós vamos tomar? O que a gente decide fazer? Eu continuo cuidando do meu dia a dia, dedicando a Deus o tempo que sobrar, ou eu vou permitir que Ele faça a minha agenda e que Ele seja a prioridade? Busque o Senhor com sinceridade de coração e Ele se revelará a mim e a você. Que Ele nos abençoe nessa noite, que Ele nos guarde de todo o mal e que Ele nos dê a direção que nos leve ao centro da vontade dEle. Amém, queridos? Vamos orar. Feche seus olhos, se coloque diante do Senhor. Continue conversando com Deus, continue examinando a sua vida, continue examinando a forma como você tem buscado ao Senhor. Será que a busca ao Senhor que você tem feito tem agradado ao Senhor? Eu e você fomos criados para a glória de Deus. Será que aquilo que eu tenho feito, será que a forma como eu tenho buscado ao Senhor tem o glorificado? Será que as palavras que têm saído da minha boca têm glorificado o nome do Senhor? É tempo de arrependimento e é tempo de buscar o Senhor. Pai, diante de Ti está a Tua igreja, Senhor. Obrigado, ó Deus, por esse momento, por essa oportunidade em que o Teu Espírito Santo
falou à tua igreja. Que seja oportunidade, ó Pai, de reflexão. Que seja oportunidade, Senhor, de mudarmos as prioridades nas nossas vidas e colocarmos o Senhor onde é o teu lugar, no primeiro lugar. Que nós possamos te buscar, Senhor, cada um de nós, de todo o nosso coração, com sinceridade, Senhor. Que nós possamos te buscar hoje, não é amanhã. É tempo, ó Deus, de te buscar. Nos ensina, nos ajuda. Pai, que o teu Espírito Santo nos conduza a essa busca, Senhor. Nos fortalece, Pai. Ó Deus, para que nós não sejamos engolidos pelos afazeres, pelo tempo, mas que nós estejamos desfrutando da prazerosa presença do Senhor em nossas vidas. Eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade, por esse momento de estar aqui. Te agradeço por essa igreja, te agradeço por esse povo que te adora, que te louva, que te serve e que escolheu estar aqui. Muito obrigado, Pai. Nos abençoa no nome de Jesus. Amém.